Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês para mais um estudo. Hoje vamos falar sobre a pesca maravilhosa e trazer um pouquinho mais dessas passagens, desses ensinamentos que o nosso mestre nos deixou. E gostaria de convidar a vocês a participar do nosso estudo, de comentar os nossos vídeos, deixar as suas dúvidas. Nós estaremos aqui sempre à disposição para compartilhar um pouquinho do nosso entendimento e agradeço desde já por todo o tempo que vocês permanecem aqui conosco. E pedimos que, se possível, vocês possam se inscrever no canal clicando no sininho, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez, gratos. Olá, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dos benfeitores da nossa casa, Fraternidade Espírita Ramati de Maricá, para juntos podermos estudarmos as passagens, né, deixadas aqui pelo nosso Mestre Jesus através dos evangelhos, dos 4 evangelistas, né, os seus colaboradores amorosos que nos deixaram este legado incomparável. Então, mais uma vez, agradecemos por esta oportunidade, agradecendo também a boa vontade, o carinho de vocês de estarem aqui juntos. Então, como o Saulo já havia dito, né? Hoje vamos falar desse texto aqui de Lucas, a pesca maravilhosa. Está em Lucas, capítulo 5, dos versículos 3 ao versículo 9. Isso mesmo. Então vamos ler, não é, esta passagem. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Imagina naquela época, né? Então Jesus pede, né? Jesus sempre se colocava numa posição onde ele favoreceria a ele a fazer a sua palestra, né? A estar numa posição de destaque para que o povo pudesse então ver. Então ele pede ao que Simão afaste um pouquinho o barco para ele poder subir no barco e falar com a multidão, né? Exato. E imagina logo após, né, os pescadores cansados, exaustos da noite inteira, tá trabalhando, um sentimento de decepção por trabalharem a noite inteira e nada pescarem. E aí, de repente, Jesus convoca eles a voltar ao mar, né? E aí Simão Pedro, como um homem de um respeito, né? De ter identificado em Jesus né, como seu mestre. Então ele realmente nem apesar dele falar que, né? Sim, a princípio ele fala, mas como você manda eu vou, sim, né? Sim, a princípio ele pode ter até titubeado, né? Mas depois
pela... Sim, pelo respeito à autoridade de Sim, Jesus, ele falou, não, se o senhor exato. manda, eu vou. E aí imagina chegar lá e ter que pedir ajuda, porque pelos relatos eram Isso. tantos peixes, Peixes que né? tiveram que dividir em dois barcos, né? Sim, imagina que Então, maravilha, nossa, né? exato. Então, essa pesca maravilhosa, milagrosa ou miraculosa, né? Esse acontecimento teria ocorrido logo depois, após a morte de João Sim, Batista, né? Então, Jesus inicia ali o seu missionato, o seu trabalho, né? Junto àquela multidão e ali também com os seus apóstolos. Então, a primeira mensagem, não é, Saulo, que nós poderíamos retirar desta pesca maravilhosa, que logo no decorrer nós vamos explicar, né, o sim. porquê, como isso aconteceu. Será que foi um milagre, não é? Então, a primeira mensagem a gente pode tirar daí desse texto que Jesus então começa o seu trabalho não sozinho, né? Ele começa Sim, já contando com a colaboração daqueles, né, daquelas pessoas, dos seus colaboradores que viriam a ser os seus apóstolos, né? E ele nos deixa então esta mensagem muito importante para todos nós que em quaisquer atividades de qualquer trabalho, de qualquer empreendimento, todo trabalho exige cooperação. Todo trabalho exige a cooperação do outro. Nós somos interdependentes, como diz o nosso sim. amigo André Trigueiro, que eu sempre gosto de citar aqui e procuro assistir às suas lives assiduamente, todos os dias, né? Nós somos interdependentes, nós não temos como, nós somos seres gregários, né? Nós temos que viver em sociedade, então, como nós podemos ver, por exemplo, a cada dia, né, no nosso prato do nosso alimento que nós temos ali sobre a mesa, todo espírita deveria anteriormente fazer aquela oração de agradecimento, né, Saulo? Então, nas minhas poucas palavras que às vezes eu mentalizo, quando eu estou só eu gosto de falar em voz alta, mas quando tem outras pessoas, às vezes não professam o mesmo credo, pode não ser Uhum. ali acreditarem naquilo, então eu respeito e mentalmente eu mentalizo, meu Deus e meu Pai, Jesus, abençoa as mãos que plantaram, colheram, industrializaram, distribuíram este alimento, então todo aquele trabalho, né, exigiu para que as mãos, se não fui eu que fiz, as mãos que manipularam, as mãos, né, aquele que cozeram esse meu alimento. Uhum. Então, se nós formos pensar desta maneira, como nós precisamos de tantas pessoas, né? Desde ali na lavoura, na plantação, na colheita, todas aquelas sementes, todo o maquinário, toda aquela gente que participou para que este alimento chegasse em nossos lares, não é? Então, E vale ressaltar, Rosa, buscando esse sentido, que veja, no caso aí, né, os pescadores precisaram buscar o apoio de outros, né, porque não tinham condição sequer de retirar as redes do mar, muito né, bem de tanto lembrado, peixe, Saulo, e exatamente. também de dividir para poder trazer os peixes. Então, Isso. veja, como cada ensinamento de Jesus nos traz essas nuances que a gente pode então trazer para a nossa vida, né? Exato. Porque precisamos aprender a compartilhar o conhecimento, compartilhar as tarefas, E sem num a ato, e desculpa te interrompendo, num ato de humildade como teve Isso. Simão Pedro, ele se humildou, né, e pediu perdão a Jesus, que a princípio ele ficou pensando, né, o porquê daquilo, se eles já haviam ficado a noite toda. Então é um ato de humildade, nós reconhecemos quando não somos capazes de agir por nós mesmos, não termos receios, né? Seja de pedir ajuda, quem quer que seja, e E quando seja solicitados, né? sim, de Podemos contribuir, né? contribuir, De exato. levar o conhecimento, levar a ajuda,
de fazer eu acho que a palavra é compartilhar, né? Exato. Porque você não está dando nem está recebendo, mas você está compartilhando, quer dizer que não é um ato de Troca. troca, é isso. Isso. Obrigado, Rosa. Não é um ato de trocar, né, de interesse, mas um ato de realmente de relação amorosa, né? Isso. Amorosa, quando eu digo, lógico, Do amor do amor, incondicional, isso, né? do amor De se incondicional. doar ou doar algo sem esperar nada em Perfeito, troca, Rosa. nenhum agradecimento, Sim, nada. sim. Não é? Como isso é importante na nossa vida, né, diária. Gente, isso em todos os momentos. Em todos os momentos de nossas vidas. Então, nós poderemos aqui agora falar sobre outro ponto que muita gente ainda tem como isso um milagre, né? Entre aspas. E vem mais uma vez a nossa querida doutrina espírita, não é, Saulo? Nos orientar nesse sentido que milagres não existem. Jesus não derrogou, como ele próprio afirmou, não viria para derrogar as leis, não é, que rege a nossa natureza. Então, gostaríamos de citar aqui algum trecho, e para vocês que desejem aprofundar este assunto, nós temos aqui o livro A Gênese, né, de Allan Kardec, uma das obras do Pentateuco, que Kardec, através dos espíritos benfeitores, nos orientam, explicando como foi que isso aconteceu, que Jesus não produziu instantaneamente, como diz aqui no livro A Gênese, capítulo 15, Jesus não produziu instantaneamente aqueles peixes, né, que Pedro e os outros amigos haviam buscado a noite toda, lançando as suas redes, e Jesus milagrosamente diz, lança a rede ali, e eles conseguiram aquilo que eles desejavam e muito mais do que eles esperavam. Porque fica parecendo que Jesus produziu os peixes, né? Não. E está aqui, ó, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, não é? Segundo a nossa doutrina espírita, e os espíritos também, através de Kardec, falam, foi devido à dupla vista. Então, alguns episódios, dentre tantos que Jesus fez uso desta dupla vista, ou segunda vista, ou clarividência, como nós conhecemos na doutrina espírita, né? Anteriormente é citado aqui a entrada de Jesus em Jerusalém, quando Jesus, né, para que se cumprisse ali a profecia de Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10, afirmava que o Messias entraria em Jerusalém montado numa jumenta, acompanhado do seu jumentinho. Então, Jesus, a caminho de Jerusalém, ele se dirige aos apóstolos e diz, vai em tal aldeia e lá vocês encontrarão uma jumenta amarrada junto com o seu jumentinho e tragam para mim, para que eu entre em Jerusalém montado. Então ele ainda diz, olha, e se alguém perguntar, né, tipo assim, para que não caracterizasse um roubo, né, um assalto ali, se alguém perguntar, diga que o mestre está precisando, né? Com certeza depois ele devolveria, né? Porque em nenhum momento ele tiraria a força. Sim, claro e nunca incentivou isso dos seus apóstolos. E ainda teve esse cuidado, não é, Saulo? Sim, olha só, teve esse cuidado, esse carinho para com os apóstolos. E quando alguém perguntasse, com certeza iriam perguntar, dizendo então, e a pessoa cedeu ali de boa vontade. Depois, aqui também tem a passagem quando vocação, está aqui no item, ó, vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus, ainda aqui no... Que foi um vídeo que a gente já até trouxe para cá. Exato. Então, quando Jesus, né, começa ali, indo pela praia lá do mar de Tiberíades, do lago de Genezaré, ele primeiramente encontra ali Pedro e André, né, os dois irmãos, e olha para eles e os convida, assim, é como se Jesus leva a crer que nunca os tinha visto, não os conhecia, e chega, será que aleatoriamente ele chega e
vocês dois, vêm aqui trabalhar comigo, e eles prontamente atenderiam, não. Então, fazendo uso dessa clarividência, desta faculdade mediúnica, vamos dizer assim, que muitos possuem, né? Podemos citar aqui exemplos de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, tantos outros espíritas, né? Que têm essa faculdade mediúnica altamente desenvolvida. E Jesus a possuía no mais alto grau, essa clarividência, como nos diz aqui na Gênese, em tantas outras oportunidades, e também aqui na pesca miraculosa, maravilhosa, milagrosa, que é dito pelas doutrinas, as religiões dogmáticas, não é, Saulo? Já estou chamando... Um dia eu chego lá. Olha só, olha, será que eu estou fazendo mal? Daqui a algumas reencarnações eu chego lá. Desculpa a brincadeira, gente, mas acho que eu estou profetizando. Já estou chamando o Saulo de Paulo. É meu amigo. Por tanta colaboração, por tanta ajuda que ele tem me dado, gente, não fosse ele, nós não estaríamos aqui gravando. Primeiro pelo convite amoroso, que eu diga, né? E por todo esse aparato, que eu não entendo nada desta ferramenta aí, né, de gravar este vídeo. Mas o importante é o amor que a gente tem para entregar a eles. Com certeza. São só ferramentas. Com certeza, E que Jesus seja testemunho, né, dessa nossa amizade, tanto a minha amizade para com o Saulo, com os nossos trabalhadores da nossa casa, médiuns e tarefeiros, e todos vocês, meus amigos. Então, mais uma vez aqui, Jesus, nesta pesca, ele fez recurso dessa faculdade altamente desenvolvida, que seria a clarividência, não é? Sim. Então, como diz aqui, eu gostaria de ler esse trechinho para ser mais digno aqui com essa passagem. A pesca qualificada de maravilhosa se explica igualmente pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes ali onde não havia. Ele viu pela visão da alma o lugar onde se encontravam e pôde dizer com segurança aos pescadores que ali lançassem as suas redes. Não é? Então, assim como Jesus já pôde vislumbrar através dessa clarividência a quantidade de peixes que estavam ali dentro d'água, então é como se ele penetrasse ali o olhar da alma, como diz aqui, né, os espíritos para Kardec, ele pôde vislumbrar e dizer exatamente este local, não é? E foi ali feito. Segundo, tá aí, não é? No Evangelho de Lucas. E nós sabemos que hoje em dia isso não é mais novidade, né? E tá ali também, Saulo, em Atos dos Apóstolos, confirmando, e quando ali em Atos dos Apóstolos é dito, mais uma vez, confirmando toda aquela passagem do profeta Joel, que diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Então, naquela época, podia parecer algo milagroso, que eles não tinham conhecimento dessas possibilidades, embora todos esses profetas, não é, Saulo, do Antigo Testamento, eram possuidores também. Sim, dessa clarividência. Elias, né? Nossa. Isso, profeta Elias, Ezequiel, né? Aqui Jeremias, tantos outros, Joel, Zacarias. Então, eles também. E, mais uma vez aqui, profetizando, né? E confirmando o profeta Joel, que então seria o quê? Nos dias de hoje, como tem procurado, né? Como pessoas têm procurado a nossa casa com crianças, né? Que tem a clarividência já, como estava escrito, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
as crianças, os jovens, os velhos, todos. Né? Não tem aqui, recentemente, uma pessoa que uma idade já mais avançada, vamos dizer aqui, já está despontando a mediunidade. Não estamos aqui equiparando as faculdades mediúnicas e poderosíssimas de Jesus com os nossos recursos. Não estamos comparando, porque Jesus, aquele espírito liberto já do mundo das formas, já havia conquistado, né, a sua faculdade, as suas faculdades mediúnicas, sendo, como nós sempre gostamos de dizer, o médium divino, o médium de Deus. Ele não tinha intermediários. Era ele e Deus, ele e o Cristo, não é? Então, essas crianças hoje em dia já têm uma faculdade nesse mundo, já que já começamos a iniciar ali, saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Essa profecia está se realizando, não é? Voltando, desculpa te interromper, voltando um pouco para o nosso textinho, né, da Pesca Maravilhosa, eu queria ressaltar que esse ato de Simão de atender e ir, voltar ao mar, não deixa de ser um ato de fé, né? Com certeza. Porque imagina um homem que pescou a noite toda e não consegue nada, e de repente o mestre diz para ele, não, volta lá no alto mar que você vai pescar. E ele prontamente vai, então é um ato de fé, né? Então eu gostaria de lembrar assim, nesse momento tão difícil, que tantas pessoas estão em luto, né? Lembrar que Jesus está também, né, no nosso barco, no barco da nossa vida. Isso. Então, que a gente tenha esse momento de fé, porque a gente, assim como eles lá, como fazendo um paralelo, Simão, os pescadores estavam passando por um momento de dificuldade. Sim. Porque passa-se a noite toda. Era o ganha-pão deles. Exato, a subsistência dos familiares. Sim, né? Então eles passam a noite toda, chegam nas margens do lago, né? Sem nada nos barcos. É um momento de dificuldade, é um momento de provação. Sim. Mas Jesus, ele pede a eles que eles voltem ao alto mar, e eles, nesse ato de fé, eles voltam ao alto mar e voltam, então, com os barcos cheios. Então, que a gente possa fazer esse paralelo em pensar assim, poxa, Jesus também está no meu barco. Exato. No barco da minha vida, por mais que eu esteja passando por dificuldades, por luto, por sofrimentos, por doença, por diversas coisas que podem estar acontecendo na sua vida, na nossa vida, vamos lembrar de Jesus, né? Dizer a Jesus, eu preciso, né, retornar, né, a esse mar alto e conquistar novamente, né, essa minha retirar de mim essa dor, né, conquistar novamente tudo que eu preciso, né? Então que a gente possa fazer esse ato de fé. Sim, fortalecer cada vez mais a nossa fé, não é? Porque é difícil, eu imagino como está difícil para muita gente, Sim, né, com certeza, com certeza. Está muito difícil. Então a gente precisa, nesse momento, buscar Jesus em nossa vida. Com certeza, entender que nada nos acontece por acaso, né? E a nossa doutrina espírita vem ali nos orientar que é nos momentos das maiores dificuldades que nós somos colocados à prova, que estará testando ali a nossa fé, né? A nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa resignação. Não é? Então, lembrar que um pai nunca deixa o filho desamparado, né? Não. Então, o nosso Pai maior, né? Deus também não nos deixa desamparados. A gente tem que aprender a enxergar a vida sobre um outro ponto de vista, não só o ponto de vista material, não só o ponto de vista do imediato, do agora,
para que a gente possa então entender, né? E a gente possa realmente buscar corretamente esse conforto dentro de nossas almas, né, Rosa? Sim. É muito importante que a gente faça isso. E diversas vezes Jesus fez esse comparativo da vida com a pesca, com a lavoura, com o mar, com a semente, com os peixes, em diversas passagens, né? Então a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? De fazer essa comparação. Exato, exato. Então, nós sabemos que Jesus, não só nessas oportunidades, né, que foram citadas na Gênesis, em muitas outras oportunidades, Jesus também fez uso desta clarividência. Nós poderíamos citar aqui, não é, Saulo, aquele momento em que a mulher adúltera seria apedrejada, em que, né, estavam ali, ela foi pega ali de surpresa, né, cometendo este ato, e levam lá esta pessoa, esta moça, que segundo a lei ela poderia ser apedrejada até a morte, devido a essa transgressão ali pelo ato do adultério, né? Então, a multidão estava ali se aglomerando quando arrastaram aquela moça, né, ali na praça pública, e chega Jesus e pergunta o que estava acontecendo, não é? E as pessoas respondem, ela tem que ser apedrejada até a morte, como exige a lei, não é? E Jesus tranquilamente olha para ela, né? Imagina aquele olhar de complacência, de misericórdia, né? De compaixão. Olha para ela com aquele olhar afetuoso, com aquele olhar que, com certeza, Jesus, quando se dirigiu para ela já deve ter se sentido ali assim. Acolhida. Acolhida, exatamente. Não foi julgada, não foi recriminada, né, como todos estavam ali julgando e recriminando. Ele acolheu, né, e disse naquele momento: aquele que não se encontrar, e olhou para a multidão, aquele que não se encontrar em pecado, que atire a primeira pedra. Então muitos já naquelas palavras, ouvindo aquelas palavras, se afastaram, deram um passo para trás, mas sempre tem aqueles mais afoitos, né, que se acham no direito de apontar o dedo, de julgar, de criticar, né, sem pensar que também erram. Como eu posso exigir perfeição do outro se eu também erro? E foram afoitos ali, pegando na pedra para atirar. Então Jesus, placidamente, com uma vareta, um graveto, olha para a pessoa e começa a escrever na areia. E não foi qualquer frase. Então, através dessa possibilidade, né, desta faculdade mediúnica, da clarividência, dessa dupla vista, ele vislumbrava o íntimo daquela pessoa e colocou ali em evidência, escrevendo na areia aquele seu, vamos dizer, aquela sua fragilidade maior, aquela sua imperfeição maior, seja ali perjuro, seja homicida, adúltero. Então então a pessoa vendo aquilo, Jesus, olha só a importância disso também, não é, Saulo? Jesus não expôs, né, para a multidão aquele defeito daquela pessoa que iria atirar a primeira pedra. Foi para aquele que estava ali, e assim sucessivamente, sem expor. Então, todo o cuidado dele, né, o ensinamento e que ele nos deixa, e como está no Evangelho, como está ali no Livro dos Espíritos, né? Que a gente sim tem obrigação de tornar público
aquele erro cometido pelo outro, se ele vai prejudicar a comunidade, não é? Mas se aquele erro prejudica só aquela pessoa, não é? Nós não temos por que colocar isso a público, ali humilhando aquela pessoa, expondo perante a nossa comunidade, perante a nossa sociedade, né? Então, nos pequenos atos de Jesus, nós podemos tirar muitos exemplos, não é, Saulo? sim. Para a nossa vivência, o nosso dia a dia, não é? Para que a gente tenha mais cuidado. Se aquele defeito está prejudicando só aquela pessoa, não é? Nós vemos e reconhecemos. Então, deixa que o tempo, né? Se nós pudermos ajudar aquela pessoa surgindo uma oportunidade, podemos ajudar aconselhando, né? Mostrando um novo caminho, mas nunca impondo nada, exigindo nada, sem críticas, sem julgamentos e sem expor aquela pessoa. É né? verdade. Mas levando a público aquilo que pode prejudicar a sociedade, uma comunidade, né? Prejudicar outras pessoas. Então, isso seria até um ato de caridade, não é? Rosa, eu trouxe para a gente terminar esse vídeo uma passagem do livro Alma e Coração, do Emmanuel. Isso, sim. Eu estou vendo que você trouxe o livro. Isso, está aqui, maravilhoso, mensagem, né? Alma e Coração. Essa edição tem esta capa, né? E tem uma mensagem maravilhosa. Você também separou a mesma mensagem? Por isso que você trouxe? Foi, exato. Então já estava até... Estamos com... Isso, que é aqui, ó, o item 20, acima de nós. Você quer ler? Mas, por favor, já que você... Tá. Eu não sei se eu trouxe todo o textinho, mas... Eu também não, tá. porque é então, muito longo. Isso. Então, a gente... Então, eu vou botar meu óculos aqui, porque eu estou ficando velhinho. Isso, é o item 20. Isso. Quantas vezes procuramos a paz, experimentando a tortura do sedento que anseia pela glória? Em momentos assim, o passo mais expressivo será sempre a nossa incondicional rendição a Deus, cuja sabedoria nos guiará no rumo da tranquilidade operosa e tonificante. Imperioso pensar nisso, porque, frequentemente, surgem no cotidiano crises inesperadas que nos envolvem na vida mental. As feições de problemas classificados por insolúveis no quadro das providências divinas. Todos nós, os espíritos em evolução no planeta, somos ainda humanos e nessa condição nem sempre conseguimos em nós mesmos a energia suficiente para a superação de nossas deficiências. Nenhum de nós está órfão de amparo e socorro, luz e bênção, porque, ainda mesmo fracassem todas as nossas forças nas direções do bem para o desempenho de nossas obrigações, muito acima de nós e muito acima de nossos recursos ilimitados e frágeis, temos Deus. Emmanuel, nesse livro que a Rosa acaba de mostrar, Alma e Coração. Então, que a gente lembre, né? Que a gente lembre desse exercício da fé, para que a gente possa, nos momentos difíceis de nossas vidas, nesse momento que a gente está passando tão complicado, tão assustador, eu diria até, né? Que a gente renove dentro de nós. Nunca perca as esperanças, não é, Sim. Saulo? De dias melhores. Vamos renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, né? A nossa confiança em Jesus. Vamos buscar o Mestre dentro de nós. Às vezes, aqui nas nossas entrevistas fraternas,
quando as pessoas estão falando, né, das suas dificuldades, eu costumo dizer que elas acordam Jesus dentro do seu coração, né? Porque Jesus, ele está aí, né? Ele está dentro de nós, ele está conosco. Então, vamos acordá-lo dentro de nós, mas esse exercício nosso, que Jesus está presente, somos nós que precisamos reforçar essa ligação com que Ele Cristo. está aí sempre de braços abertos para nos acolher, né? Então, como nós sempre gostamos de dizer, Jesus veio até nós há 2000 anos, não é? Veio até nós fisicamente, num esforço enorme, né? Se rebaixando vibratoriamente, se adensando perispiritualmente, num processo doloroso e demorado para chegar até nós aqui e deixar a sua mensagem libertadora, né, a sua mensagem redentora. E agora compete a nós, não é, Saulo? De fazer o caminho, né? Fazer o caminho, de ir ao encontro até Ele, porque Ele nunca esteve ausente, como Ele sempre afirmou, eu estarei convosco até a consumação dos tempos, mas cabe a nós agora, não é? Despertá-lo dentro de nós, porque eu estarei convosco sempre. Então que a gente se lembre, né, desses, não somente nos momentos de alegria, mas principalmente, né, nos momentos de dor e sofrimento, apelarmos para a divina misericórdia, para aquela ajuda amorosa do nosso querido Mestre Jesus. E agradecer também. E agradecer. Porque, a gratidão. Olha, nós temos tanto, né? Agradeça pela sua família, pelo pão que você tem. Pelo lar, pelo teto. Pela coberta. Olha, gente, há tanta dificuldade no mundo. Exato. Então, se você pode estar passando por algumas, mas com certeza tem outras que você já conquistou e que outros estão passando. Então, vamos sempre buscar também olhar ao lado, fazer um pouquinho pelo outro. Mas agradecer sempre por tudo, né? Como ali, além da humildade, né, de Simão Pedro, também o sentimento de gratidão que ele deixou ali expresso, né, a Jesus. Que nós possamos sempre. É isso aí. Gente, olha, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui com vocês. Muita gratidão, que vocês possam ter aí um resto de semana, né, uns próximos dias maravilhosos. Lembrem-se, acordem Jesus, lembrem-se de Jesus, façam suas orações e nós agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Agradecemos nossos amigos espirituais, Deus Jesus acima de todos. A vocês, amigos queridos, por mais esta oportunidade, para que juntos possamos, não é, estudarmos, né? Procurarmos vivenciar aquilo tudo que o nosso querido Mestre Jesus, nosso Mestre Divino, nos deixou através do seu legado amoroso, das suas palavras. Que Jesus possa estar sempre presente em nossas vidas, nos momentos de alegria, de tristeza, de dor e de sofrimento. Que Ele possa nos acolher, que Ele possa sempre nos mostrar nos conceder novas oportunidades, né? Se nós vacilarmos e cairmos, vamos pedir a Jesus, Mestre Divino, esteja comigo, mostra-me o caminho do bem, da fraternidade, me ensina a ser mais humilde, mais complacente, mais caridoso. Vamos pedir sempre ajuda ao Mestre, e Ele nunca esteve ausente. Nós é que muitas vezes nos esquecemos dele. Então, que Jesus abençoe a todos vocês, meus irmãos, amigos, e abençoe toda a nossa humanidade terrena. Fiquem com Deus. Um beijo grande em seus corações. Graças a Deus. Muito obrigada.